Fala, Enenzeiros e Enenzeiras, estamos aqui para começar a playlist 2022. Segunda aplicação com o item que eu considero tranquilo é a questão de número 27 do Caderno Azul e que no nosso livro de questões, tá aqui ele, corresponde a de número 125, eu sempre gosto de mostrar de lado para você ver como o livro é extenso. Nosso livro é uma questão logo do início, 125, na página 54, que se você quer saber como adquirir o livro, aqui embaixo na descrição do vídeo aparece o nosso site em que há todas as informações sobre cursos, sobre livros. Você pode se vincular ao nosso grupo preparatório para o Enem, inclusive com o WhatsApp, que é muito simples, baratinho, basta ser membro do canal, tá bom? Então vamos ver aqui a questão, portanto, de número 27 aí do Caderno Azul de 2022, segunda aplicação. Seguindo nossa técnica usual, Cashmore não sei quem é, não sei essa referência biográfica, Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. Gente, isso é um dicionário. Esse texto já tem uma pegada aqui, ó, preconceito. Já define o que é preconceito. Então, a gente tem um verbete. O Enem já disse, inclusive, que é um verbete, ó, nesse verbete de dicionário. E verbete é um gênero textual. Por isso que nossa playlist aqui começou justamente com esse aviso, né? Verbete, gêneros textuais. Então, o que é que um verbete faz, gente? É uma questão que nem precisava ler o texto. Nesse verbete de dicionário, que você já sabe o que é o nome do texto que define uma ideia, uma palavra, é comum, portanto, em dicionários, enciclopédias. Nesse verbete de dicionário, a apropriação adequada do uso padrão da língua auxilia no estabelecimento. Para que se usa o padrão da língua em um verbete de dicionário? Sem ler o texto, pessoal, é para precisar as informações veiculadas, é a precisão das informações veiculadas. Muito interessante esse item, porque o que é que um verbete faz? Um verbete quer ser objetivo, e quer ser referencial, e quer ser informativo, e a língua padrão dá margem a gente interpretar de maneira mais unívoca, de maneira mais precisa. Interessante a letra A. Um verbete de dicionário tem como marca usar a língua padrão por causa da linguagem conotativa. Gente, linguagem figurada em um verbete não seria informativo, o verbete seria poético, seria outra coisa. Aí só se ele perguntasse se esse verbete é atípico, por quê? E aí o verbete teria que ser algo mais poético. Já caíram até propostas parecidas no Enem. Se você tiver o livro, você vai fazer todas de verbete, uma depois da outra, e vai perceber a recorrência do tema. Então, verbete não tem linguagem conotativa como uma característica do gênero. Nada a ver, tá? Então, se você se atrapalhou, conotação, sentido figurado. O verbete usa marcas do interlocutor como uma exigência para a validade das ideias. Gente, uma marca de interlocução é quando eu chamo o leitor a participar. Geralmente isso vai acontecer em propaganda, em campanha, em algo que eu convoco o receptor, o interlocutor. Então, num verbete não há essa conversa com o leitor, seja, por exemplo, numa campanha, até uma marca mesmo literária do Machado de Assis. Não feche o livro, caro leitor. Não sai aqui do canal, né? Caro leitora, caro leitor, se inscreva no canal, caro leitor, tá? Então essas são as marcas da interlocução. E o verbete não precisa disso para se constituir como um verbete. Então, ó, vou riscar aqui também, lembrando que eu nem li o texto, né? O verbete tem uma sequência textual narrativa. Gente, não, o verbete não te conta uma história. Narração é contar uma história. Se fosse um conto, aí sim, bacana. E um processo de contraposição argumentativa. Não, o verbete não é uma argumentação, não é uma defesa de uma ideia, de um ponto de vista. Então não tem uma contraposição argumentativa, não estou combatendo um argumento anterior, apresentando o meu argumento. Então, sem ler o texto, pessoal, letra A, nem precisaria ler o texto, tá? Eu vou até ler o texto para aqueles mais inseguros, aquelas pessoas mais inseguras, olharem comigo, né? Então, repare, preconceito. Do latim, pré, né? Em latim a gente não se lê prae, tá? A segunda vogal, quando tem um ditongo AE, só se lê a segunda vogal. Então, por isso que o nome do mosquito não é Aedes aegypti, mas Aedes aegypti. Então, do latim pré, antes e conceptus, né? Conceito. Esse termo pode ser definido como um conjunto de crenças e valores aprendidos que levam um indivíduo ou um grupo a nutrir opiniões a favor ou contra os membros de determinados grupos antes de uma efetiva experiência com eles. Não preconceito, antes de uma efetiva experiência com a pessoa, eu já tenho uma visão discriminatória. Tecnicamente, portanto, existe um preconceito positivo e um negativo, embora nas relações raciais e étnicas o termo costume se referir ao aspecto negativo de um grupo herdar ou gerar visões hostis a respeito de um outro, distinguível com base em generalizações.
Essas generalizações derivam invariavelmente da informação incorreta ou incompleta a respeito do outro grupo. Então tem uma adaptação, a gente vê que o texto dá para sentir assim, que nesse parágrafo aí, melhor, nesse período final, teve meio que um corte, mas veja, a gente não pode dizer que tem uma linguagem figurada, né? É um texto que pretende definir, que pretende explicar. Então a sequência textual não é figurada, ela não tem essas marcas do interlocutor e não falou compreender o leitor, né? Percebe, cara, o leitor, que seria até um vício de linguagem, assim, quando a gente está falando com alguém, né? A gente diz, percebe, compreende, né? Não tem isso. É uma sequência narrativa? Não conta uma história. E não tem uma contraposição argumentativa. Eu acho que a letra E, até para quem não sabia direito que era verbete, é a mais interessante. Me diz aí o que é que vocês marcaram, porque para mim a opinião aí, digamos assim, a mais aceitável seria a letra E. Claro que ela tá falsa, né? Mas a que tem a mais carinha, assim, talvez, de verdadeira, vamos dizer, é a letra E. Valeu, mas se você não conhecia o canal, portanto fica aqui mais um convite, mais uma interlocução pedindo aí sua participação e a gente se vê no próximo vídeo na próxima semana. Beijo, tchau, tchau.